Após a morte do pai Marco Aurelius, ele foi completamente esquecido. A cidade estava em decadência enquanto o Império Romano era governado por 2 imperadores, Geta e Cacala. Já no campo, um jovem chamado Lúcio Vercélio vivia junto de sua esposa. Logo eles perceberam um incêndio no palácio, acompanhado por gritos de socorro que indicava perigo. Rapidamente eles colocam suas armaduras e se juntam aos demais guerreiros para enfrentarem um enorme exército que se aproximava da cidade de Roma. Depois de despedirem, os 2 se separaram para se preparar para a guerra. Rapidamente, os navios do general Acácios e seus homens chegaram às muralhas, enquanto Ano animava seus guerreiros com um discurso motivador. A batalha começou rapidamente, com as muralhas sendo atacadas. Em seguida o céu escurece por causa de muitas flechas, matando a maioria dos soldados de Ano. Lúcio e Aris lutaram sem se cansarem, mas o general Acácios avistou Aris usando seu arco e flecha e mandou seus soldados acabarem com ela. Ela foi morta ao ser atingida por uma flecha no peito e caindo no mar. Seu marido fica observando, mas também é golpeado e jogado dentro da água. Entre a vida e a morte, ele viu sua esposa embarcar com um barqueiro rumo ao outro mundo. Em seguida, ele acorda de volta à vida e encontra o corpo de sua esposa e fica com ela para se despedir. Lúcio acabou sendo levado como escravo junto com soldados e moradores da cidade. Todos foram aprisionados enquanto a cidade era sitiada. Em seguida, eles foram levados a Roma, onde os vencedores passaram pelo Arco da Vitória. O general Acácio se apresentou para Geta e Cacala para anunciar a vitória e foi recompensado por isso. Geta contou para Acácio sobre o plano de invadir a Pérsia e logo em seguida a Europa, mas Acácio achava que eles deveriam resguardar os cidadãos romanos. Os sobreviventes foram levados para lutar por suas vidas em uma arena sob a supervisão de Macrinos. Eles foram soltos na arena para lutar com feras selvagens. Durante a luta, o líder Jabara, que também se tornou um escravo, escolheu morrer na arena. Lúcio, por outro lado, não queria se entregar e enfrentou a fera, conseguindo matá-la depois de usar suas correntes para enforcá-la. Macrinos, que estava observando da arquibancada, percebeu como ele era corajoso. No dia seguinte, todos foram levados para um outro ambiente perto da casa de Macrinos. No calabouço, Lúcio foi reconhecido pela sua coragem. Depois de comerem, foram levados para fora, onde Lúcio ficou frente a frente com Macrinos. Ele mesmo organizou uma luta entre Lúcio e um dos treinadores de gladiadores, conhecido como Impiedoso. No começo Lúcio hesitou em lutar, mas depois de levar alguns golpes ele resolveu acabar com seu adversário. Macrinos então observou como ele poderia ser útil para ele. Depois, ele bateu um papo com Lúcio sobre a raiva que sentia e Lúcio disse que queria vingar a morte de sua esposa. Macrinos prometeu a ele que isso seria possível se ele lutasse na guerra de Roma do lado dele. Naquela mesma noite, Acácio foi até a casa de sua amada esposa Lucila, e desabafou sobre a revolta que sentia ao ver tantos soldados sendo mortos pelos imperadores irmãos, achando que valiosos guerreiros estavam sendo perdidos. Semanas depois Macrinos levou Lúcio para a festa de uma pessoa importante chamada Terex que morava na cidade. Em seguida, ele organizou uma luta entre Lúcio e um escravo para animar a festa. Depois de uma luta difícil, Lúcio acabou eliminando seu adversário e vencendo mais uma luta. O senador ficou muito admirado, então se aproximou dele e queria saber de onde ele era, mas Lúcio não falou para ele a verdade, sem dizer sua verdadeira origem. Enquanto isso, Acácio e Lucila estavam numa reunião planejando uma insurreição com aliados como Graus. Lúcio foi então levado para a arena, onde iria acontecer batalhas entre gladiadores para uma grande multidão. Quando chegaram, os jogos já estavam acontecendo. Lúcio e diversos gladiadores foram colocados no meio da arena para lutar contra um campeão invicto conhecido como Glicel. Ele entra na arena montado em um rinoceronte gigantesco, e em seguida parte para cima de um escravo, e o coitado não teve nenhuma chance contra o animal. Todos os participantes são eliminados, restando apenas no final Gliceu e Lúcio num confronto de espadas. No começo Gliceu teve a vantagem, batendo em Lúcio com as pernas e jogando ele no chão. No entanto, Geta deu a oportunidade de Lúcio lutar novamente, então ele aproveitou e continuou a luta. Isso fez Lúcio vencer, devido ter pego a espada de seu adversário e finalizado o gladiador. Essa vitória foi confirmada por um sinal de aprovação. Lúcio foi elogiado pelos amigos. Lucila, por sua vez, se afastou e lembrou de uma citação de Virgílio. Ela recordou o momento em que ele foi exilado ainda menino para protegê-lo. Em um momento emocionante, percebeu que seu filho perdido estava de volta. Lúcio recebeu cuidados de Ravi, um médico de gladiadores com quem se tornou amigo. Naquela noite, Lucila foi procurar Lúcio e disse que ele era filho de Máximos.
Mas ele não quis dar ouvidos e mandou ela sair, lembrando que ela tinha mandado ele para o exílio quando pequeno. Lucila procurou Acácios para contar que seu filho estava vivo. Ela disse que cometeu um erro no passado e não podia errar mais uma vez, pedindo ajuda dele. No dia seguinte, Lúcio treinou por horas até ficar exausto, mas seu amigo Ravi estava lá para cuidar dele, e os dois ficaram conversando sobre a vida de Lúcio quando ele era mais jovem. Mais tarde ele tinha que se preparar pois uma batalha entre gladiadores estava marcada para dar início. Antes do início do evento, diversos tubarões foram soltos dentro da água para servir de refeição para os gladiadores mortos. Com muita inteligência Lúcio liderou seus homens rumo à vitória, destruindo os remos dos outros navios e deixando eles para trás. Ele tentou se vingar de Acácios pela morte da esposa, mas a flecha passou entre Jeta e Cacala, o que eles acharam um atentado contra eles. Lúcio venceu o torneio, mas um gladiador apareceu para descobrir quem havia atirado com o arco. Todos gritou dizendo que foram eles, para encobertar Lúcio. Perto dali Macrinos foi até o senador Trex para expulsá-lo de casa por causa de uma grande dívida. Para não perder suas regalias, Trex revelou os planos de Acácios para derrubar o imperador Macrinos. Mas ele não se intimidou com a ameaça, e mesmo assim deu um prazo para ele sair. Enquanto isso, Acácios foi pego de surpresa no caminho para realizar o plano, e Lucila foi levada para os reis, onde os planos de traição dela foram denunciados. Jeta não queria acreditar, mas disse que os nomes deles seriam apagados da história antes de serem condenados. Macros convenceu Jeta a colocar Lucila nos jogos pela traição. Ravi contou a Lúcio que era um ex-escravo que conseguiu ganhar sua liberdade. Enquanto estava na arena, ele mostrou a Lúcio o nome de Máximos riscado na parede e depois o levou até onde escondeu a armadura e a espada dele, guardadas junto à frase "O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade". Já no outro dia, os jogos começaram com Acácios sendo banido de sua função. Como punição, Acácios foi forçado a lutar contra 4 gladiadores de uma vez. As pessoas vaiaram quando ele entrou na arena. Mesmo lutando contra 4, ele derrotou os soldados rapidamente, fazendo todos gritar seu nome. Lucila estava vendo tudo, mas super ansiosa com o que ela iria enfrentar. Em seguida Acácios tem como adversário Lúcio. Quando Lúcio aproximou, Acácios ficou pensativo. Eles duelaram bravamente enquanto todo mundo estava observando. Lúcio golpeou Acácios diversas vezes, mas Acácios só queria se defender. Ele disse que conhecia Lúcio, depois largou a espada e se rendeu. Lúcio recebeu a ordem para matá-lo, e ele confessou que realmente amava a mãe dele, Lucila, e sempre respeitou seu pai, Máximos. Quando ele escuta estas palavras, Lúcio não queria mais matá-lo. O rei ordenou que os guardas eliminassem Acácios, lançando diversas flechas que o atingiram, e Lucila estava observando muito angustiada. Lúcio condenou a ordem do imperador, dizendo que ele não deveria tratar seus heróis daquela forma, e que os cidadãos deveriam esperar algo ainda pior da parte dele. Após se retirar, a multidão clamava seu nome, Ano e não Lúcio. Mais tarde Macrino foi até a cela de Lúcio para perguntar o que ele tinha feito. Lúcio explicou o que ele pensava a respeito de uma liderança justa para Roma, mas Macrinos não concordava com ele. Antes de partir, Lúcio prometeu para ele que enfrentaria Macrino. Enquanto isso, as pessoas se rebelaram nas ruas depois que Jeta insultou Cacala por causa das opiniões diferentes sobre como lidar com a situação. Macro chamou Cacala para uma conversa, afirmando que sempre tinha que dividir tudo com Jeta e nunca tinha nada para ele. Macrinos convenceu Cacala a enfrentar o irmão com uma adaga. Quando Jeta tentou tranquilizar Cacala, Macrinos guiou a mão dele para ajudar a cortar a garganta do irmão. Em seguida arrancou a sua cabeça. Na prisão, Lucila encontrou seu filho Lúcio, e entregou para ele o anel que pertencia ao avô, e eles voltaram a conversar novamente. Lúcio perdoou a mãe e a abraçou depois de muito tempo. Mais tarde, Cacala assumiu o trono e fez sua primeira nomeação, escolhendo seu braço direito Dandas como cônsul, enquanto elevava Macrino uma posição de mais destaque no reino. Macrinos mostrou a cabeça de Jeta para os senadores, que deixou todos amedrontados, para justificar a necessidade de ter mais poder, obrigando todos a votar nele como líder da guarda pretoriana. Depois, Macrino se aproximou de Lucila para falar sobre suas conquistas e como o avô dela o amava. Ele a tinha escravizado e revelou seu plano de acabar com a linhagem imperial, se tornando o próprio imperador. Enquanto isso Lúcio encontrou seu amigo Ravi e deu a ele um anel, orientando a deixá-lo guardado para mais tarde os soldados viessem ajudá-lo. Macrinos convenceu Cacala a colocar Lucila junto com os gladiadores no Coliseu, com apenas Lúcio para defendê-la. O plano dele era fazer com que a multidão se revoltasse,
caso a mulher perdesse a vida, aproveitando a situação para assassinar Cacala e ficar com o trono. Na prisão, Lúcius recebe uma espada de madeira para lutar na arena, e isso deixou ele furioso. Ele conseguiu escapar da cela e matou o vigia com a espada de madeira, e os escravos que estavam presos se aliaram a ele. Lúcius foi até a sala onde encontrou diversas armas, vestiu a armadura e pegou a espada do pai antes de liderar os gladiadores para a rebelião. Lucila estava amarrada no centro da arena quando começou a batalha. Na arena, gladiadores lutavam contra soldados pretorianos, provocando revolta na multidão. Arqueiros começaram a atirar no público, que provocou revolta da maioria. Aproveitando o tumulto, Macrinos viu uma oportunidade para golpear Cacala bem na cabeça, tirando a vida dele naquela hora. Em seguida, ele mirou uma flecha e acertou o peito de Lucila, antes que Lúcius pudesse ajudá-la. Furioso, ele saiu para vingar a morte da mãe, subindo em um cavalo e cercando Macrinos bem na hora em que os dois exércitos iriam se enfrentar, dando início à batalha final. Os dois iniciaram uma batalha até a morte, e Macrinos acabou derrubando Lúcius, desferindo vários golpes em seu peitoral, mas a espada não conseguiu furar a armadura. Lúcius lembrou da morte da mãe, que deram a motivação que ele precisava. Ele partiu o braço esquerdo de Macrinos antes de dividir o sujeito ao meio. Depois Lúcius encontrou Ravi e falou com os dois exércitos, convencendo eles a parar de lutar sem motivo. Ele disse que não queria mais sangue, porque esse era o sonho do pai dele. Os soldados guardaram suas espadas e concordaram, gritando juntos. Mais tarde, naquela noite, Lúcius foi sozinho para a arena e se ajoelhou naquele lugar. Ele falou com Máximos, enquanto ele lamentava a perda dos pais. E assim termina Gladiador 2, um filme de ação e drama de 2024. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.